Olá, me chamo Bruno, seja bem-vindo ao meu canal. Nessa aula eu vou encontrar a distância euclidiana de um ponto em um espaço tridimensional. Espaço euclidiano, mais especificamente. Bem, eu caracterizo então o meu ponto no espaço tridimensional por 3 coordenadas. Uma horizontal, outra vertical e outra um plano que está aqui para mim saindo do quadro. Beleza? Dessa forma, se eu chamar a coordenada em x de x0, em y de y0 e em z de z0, a coordenada do meu ponto P vai ser x0, y0 e z0. Lembrando que cada um desses eixos estão ortogonais entre si. Então, entre x e y tem um ângulo de 90 graus. E entre z e x, um ângulo de 90 graus. E entre z e y também um ângulo de 90 graus. Beleza. Dessa forma, para me encontrar a distância, eu posso lembrar inicialmente da distância em 2 dimensões, que se refere a um triângulo retângulo. Isso porque eu posso pegar meu ponto P e pegar o meu vetor e projetar ele no plano XY. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu pegar a sombra que esse vetor está fazendo no plano XY, se eu projetar ele vai formar um triângulo retângulo, onde eu posso colocar um ângulo reto aqui, ou aqui. São iguais, Dessa forma, eu recupero que essa quantidade aqui, que é a projeção do meu vetor no plano XY, é simplesmente, vou chamar de Pzinho, é simplesmente igual a raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Beleza? Isso aqui que eu estou chamando de Pzinho minúsculo. Essa quantidade aqui. A projeção do meu vetor em plano, ela é dada pela seguinte equação. Se o ângulo entre o meu vetor e o plano que ele está sendo projetado é θ, então a projeção, que é Pzinho, é simplesmente o valor do módulo, que eu vou chamar de... para não confundir, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de R, eu vou chamar o módulo de R, seu símbolo de vetor, beleza? Vou confundir com o ponto. Então, a projeção do meu vetor R aqui, o módulo dela específico, é o módulo de R, vezes o cosseno do meu ângulo θ, beleza? Que é o ângulo entre o vetor e o plano que eu estou projetando. Se eu pegar então e utilizar agora essa fórmula, eu vou observar o seguinte. Vou observar que o meu módulo de R ele vai ser Pzinho sobre esse ângulo, Vamos analisar o seguinte. Se o meu vetor estivesse sobre o plano XY, então não haveria projeção, Não haveria componente em Z. Ou seja, esse ângulo aqui que seria zero. Se esse ângulo é zero, P é simplesmente igual a R, E beleza. Isso nos leva a criar a seguinte intuição. Quando eu tenho uma componente Z, de fato, o tamanho do meu módulo tem que ser maior que o tamanho da projeção, Então essa equação aqui faz sentido. Se o meu ângulo, por exemplo, é 45, então eu vou ter que R vai ser o quê? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, então eu vou ter 2 vezes Pzinho, sobre raiz de 2. Que, como 2 é maior que raiz de 2, isso aqui vai ser maior, o R vai ser maior que o valor de P. Beleza? Beleza. Essa fórmula aqui, ela serve para encontrar o valor do módulo de R, ou da distância da origem até P, caso eu tenha o valor do ângulo, Porque o valor de Pzinho é fácil de obter, Essa equação aqui, mas o valor do ângulo, caso eu não tenha ele, não dá para usar essa fórmula. E geralmente eu vou usar essa fórmula para obter o valor do ângulo, Então é algo meio redundante. Então vamos dizer que eu não tenho o valor do ângulo. Como é que eu acho o valor da minha distância? Para isso, eu posso perceber que Pzinho, na projeção aqui, ela forma um cateto adjacente ao ângulo θ. E que esse cara aqui, se eu analisar bem, forma um triângulo retângulo. Esse aqui tem que ser um ângulo reto, Porque, como eu falei no começo, cada um dos eixos são ortogonais, entre si. Então esse cara aqui tem que ser um ângulo reto, beleza? Então o Pzinho vai ser o nosso cateto oposto
E essa quantidade aqui vai ser o nosso cateto adjacente ao ângulo θ. Dessa forma, eu posso escrever outro teorema de Pitágoras e ele vai me dar a distância, né? Que é o valor R. Beleza, escrevendo então aqui o meu teorema de Pitágoras, a minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao meu cateto adjacente ao ângulo ao quadrado, mais o meu cateto oposto ao ângulo ao quadrado, que é Z0, né? Isso porque aqui a minha coordenada Z é igual a 0 e aqui a minha coordenada é igual a Z0. Então, esse complemento aqui vale precisamente Z0. Dessa forma, eu posso tirar a raiz em ambos os lados da igualdade e eu vou ter que o módulo do meu vetor, que é a mesma coisa que a distância da origem até o ponto, vai ser igual a raiz da projeção do meu vetor no plano xy ao quadrado mais a coordenada em z ao quadrado. Se eu então agora reescrevo, né, esse cara aqui, né, que p ao quadrado é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, eu obtenho que, portanto, minha distância da origem até o ponto é raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado, que são minhas coordenadas, né? Outra coisa que eu posso observar também é que essa equação é a mesma da diagonal de um paralelepípedo retangular. Aqui eu tenho um paralelepípedo retangular, que é a minha figura tridimensional formada por retângulos. E bem, eu posso observar que a minha projeção, né, que formava um retângulo aqui no plano XY, se eu trazer ela para cima, né, se eu imaginar que tem outro plano XY aqui, eu vou ter uma base, uma tampa, e aqui eu vou ter as paredes do meu paralelepípedo retangular. E eu tenho que a diagonal era exatamente a distância da origem, né, aqui no meu eixo, até o meu ponto aqui. Ou seja, ela é a diagonal do meu paralelepípedo retangular. Em outras palavras, eu tenho aqui que os meus vértices estão exatamente na diagonal, um para o outro. Então, esse aqui, né, o valor dessa diagonal é simplesmente também o valor da distância da origem até P. Beleza? Isso aqui é como se fosse também uma generalização do teorema de Pitágoras para 3 dimensões, né? Porque, como vimos, eu posso visualizar que existe um triângulo retângulo aqui, né? Que desenhando é meio complicado de visualizar, mas basicamente esse cara aqui, ele é um triângulo retângulo. Beleza? Isso aqui pode ser generalizado dessa forma para outras dimensões. E, bem, eu não vou provar isso, tá? Não vou demonstrar. Mas eu vou escrever a fórmula. Bem, eu posso então escrever a minha equação em 3 dimensões com esse somatório, onde é um subíndice que está identificando a componente do meu vetor. Ou seja, a componente em x é com o subíndice 1, em y com o subíndice 2 e em z com o subíndice 3, né? Basicamente, x0 é R1, y0 é R2 e z0 é R3, né? Se eu colocar aqui, né, y0, aqui x0, aqui em cima é z0, né? Como eu tinha colocado antes. Beleza. Para então uma dimensão n qualquer, eu coloco simplesmente somatório até n. E se eu tiver então agora no espaço euclidiano de dimensão igual a 4, né, se for R4, eu vou ter mais um termo, né, na minha equação. Eu vou ter, isso aqui tudo vai ser raiz de R1 mais R2 mais R3 mais R4. Note que agora eu não vou conseguir representar, né, 4 dimensões no quadro. Já fica difícil representar 3, né? Mas eu não vou conseguir representar 4. Mas eu ainda assim consigo calcular a distância de um ponto até a origem em um espaço euclidiano com dimensão maior que 3. Esse é o ponto dessa equação. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.